Estamos aqui novamente para fazermos mais um vídeo. O Legado dos Pais, no capítulo 5. O livro que a gente lê é O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos de Souza Borges. Eu estou sempre mostrando e falando porque tem algumas pessoas que já começam no capítulo 5 e daí precisam saber se localizar que livro que a gente está lendo. Vamos lá então. O legado dos pais. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabemos que o principal canal pelo qual Deus nos abençoa são os nossos pais. Em contrapartida, esse texto fala também sobre um fútil legado, uma vã maneira de viver que nos é imputada por tradição, capaz de engessar nosso comportamento e comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade. Esse componente cultural do ser humano, baseado na capacidade de manter tradições, é também um alvo favorito no qual Satanás deseja estabelecer e perpetuar seus desígnios. Dessa forma, ele agarra não apenas uma geração, mas toda uma linhagem familiar. A gente sabe que o principal canal pelo qual Deus nos abençoa, são os nossos pais. Eu acredito que até aqui não se tenha dúvida disso, certo? Porque a gente nasce, a gente é recebido nesse mundo, a gente é abençoado com o dom da vida através dos nossos pais. O Senhor escolhe os nossos pais, então nisso não há dúvida. O Senhor conta com os nossos pais, nós somos abençoados no sentido de que nós somos cuidados, né? Nós somos alimentados, nós somos protegidos. E isso é um canal de bênção que o Senhor usa através dos nossos pais. Mas aqui no texto de 1 Pedro, ele está enfatizando que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais. Nós recebemos uma tradição dos nossos pais. A gente recebeu uma tradição dos nossos pais. E Pedro está enfatizando que é uma vã maneira de viver e que não foi barato, não foi pouco o preço que foi pago para que nós fôssemos resgatados dessa vã maneira de viver. Qual é a nossa vã maneira de viver? A gente vivia de uma maneira que não agradava ao Senhor. Nós estávamos distantes dos propósitos do Senhor. E a gente recebe isso da nossa família, porque a gente vai se criando ali dentro daquela casa e que os nossos pais vão passando para a gente vai recebendo. E Pedro está dizendo que, olha, foi um preço muito alto. Não foi prata e foi ouro, foi o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse componente cultural do ser humano baseado na capacidade de manter tradição, também é o alvo favorito, no qual Satanás deseja estabelecer e perpetuar seus desígnios. Essa capacidade do ser humano, né, de manter tradições, da gente viver numa cultura, fazer parte de algo, o inimigo se aproveita disso para perpetuar os seus desígnios. Porque quando ele coloca algo, né, quando ele estabelece algo dentro dessa cultura familiar, quando o Evangelho chega e impacta a nossa vida, nós somos tirados desse lugar
somos comprados. Existe um direito, alguém tem um direito na mão de nos tirar desse lugar. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Isaías 58:12 é a promessa do Senhor, que os que de ti procederem, eles levantarás os fundamentos de muitas gerações. Uma promessa de que não importa que a gente veio e que a nossa geração é uma geração que se afastou do Senhor e nós recebemos uma herança, uma vã maneira de viver, mas em Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos nos tornar reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Muitos caminhos ou veredas precisam ser restaurados. Muitos não só perderam a chave da casa, como também o rumo da casa. Estão afastados e perdidos em relação à vida. A família tem sido arruinada e os fundamentos destruídos. Esse vem sendo um quadro crônico que tem subjugado geração após geração. Deus procura um intercessor em cada família. Deus quer achar você, alguém que tenha entendimento de tapar a brecha, mapear a raiz do problema, resgatando a família de todo o direito e a argumentação demoníaca pela qual vem sendo devastada. Em toda família o Senhor levanta alguém. De que maneira? Como é que a pessoa vai fazer isso? Ela vai aplicar o princípio da palavra de Deus. Aquilo que no Novo Testamento Jesus falou muitas vezes, do poder que Ele nos deu para nós resgatar, para nós agir a favor da nossa família, para nós repreender os demônios, para nós curar os enfermos. A gente vai se tornar, a gente vai resgatar, a gente vai restaurar a nossa família aplicando o princípio do Evangelho. É necessário explicar melhor o que significa esta vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais. As brechas espirituais deixadas pelos pais geram consequências e influências nas sucessivas gerações. É importante esclarecer que os filhos levam a consequência e não a culpa do pecado dos pais. Quando Adão optou pelo pecado, a morte entrou na sua descendência, o que se refere a toda a raça humana. A morte é a consequência do pecado de Adão. Herdamos não o pecado de Adão, porém a morte, que é a respectiva consequência. Uma mulher aidética, por exemplo, que gerou um filho aidético, esse filho tem culpa de ter nascido aidético? De forma alguma. Porém, apesar de não ter a culpa, ele sofre a consequência. Isso define o que é um legado. Entendemos? A pessoa, que comete um pecado, que faz algo que gera uma consequência não só para ela, vai trazer dor e sofrimento não só para ela. Esse exemplo aqui que ele dá é um exemplo bem claro, Ele falou aqui de uma mãe aidética, mas, por exemplo, uma mãe que fuma durante a gravidez, o vício do cigarro, ela vai ter as consequências dela, sim, mas não vai ficar só com ela. O pecado é dela, mas a consequência de quando uma criança nasce com problemas respiratórios e com vários outros problemas decorrentes disso, essa criança tem culpa? Claro que não. Ela tem a consequência. Nossos pais pecaram e já não existe. E nós levamos as suas iniquidades. Essas consequências vêm na forma de maldições, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas e muitos outros problemas que dificultam a vida.
tentando provocar o mesmo comportamento que sustenta a brecha espiritual que havia sido aberta desde outras gerações. Esse é o princípio pelo qual o legado é malignamente perpetuado. Não devemos interpretar tais legados de maneira fatalística, antes como realidades que podem e devem ser alteradas através do poder restaurador do sacrifício de Jesus. O Evangelho, quando a pessoa ela vem dentro de uma geração que gerou todas essas consequências, né? Como ele coloca ali, influências espirituais perniciosas, doenças físicas e problemas que dificultam a vida. Como essa pessoa reage a isso faz toda a diferença. Se a criança ela vai crescendo e ela começa a se revoltar e ela começa a não entender e ela começa a brigar e a amaldiçoar a geração que ela veio, o legado de continuar destruindo aquela geração do inimigo, ele está garantindo isso. Agora, quando o Evangelho de Jesus chega para essa pessoa, ele chega com uma esperança de que pode ser mudado, de que ele pode ser diferente. Nós temos aqui o texto que ele coloca assim, ó: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Pelo que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse texto aqui ele é extremamente importante. Ele vem logo depois do o novo nascimento e a conversão. Para a maioria dos crentes, esses dois conceitos significam a mesma coisa. Uma confusão nesse sentido pode gerar paradigmas teológicos equivocados. Daí entra esse texto, o novo nascimento e a conversão. A pessoa passa pelo processo do novo nascimento, ela ouve, né, falar da cruz, falar de Jesus, falar da proposta de salvação que tem por meio da cruz de Cristo, e ela vem de uma geração totalmente contaminada. Todos nós viemos. Daí ela nasce de novo, certo? Tem uma experiência de nascer de novo. A garantia de que ele morreu por todos, todo ser humano que olha para a cruz de Cristo e que crê que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida com abundância, ela confessa que crê, confessa que Jesus é Senhor, confessa que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo. Isso é o novo nascimento. Mas a conversão, por exemplo, é um conceito diferente, apesar de que existe muita confusão nisso. As pessoas pensam que é a mesma coisa. Converter-se é um significado. O novo nascimento é outra coisa. Nada é mais perigoso do que um ser humano salvo, porém não convertido. Às vezes fica um pouquinho complicado da gente entender, né? Mas isso é uma realidade. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Seus hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. As convicções negativas, pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente. Corrupção, amargura, inveja, ódio ainda continuam com você. Você ainda luta com alguns desejos descontrolados, mas você é salvo. Não sabe por quanto tempo o Espírito Santo vai contender com a sua carnalidade. Mas você até então
é salvo. Porque o processo da conversão precisa de haver um discernimento. A pessoa passou pelo processo do novo nascimento e isso acontece no espírito quando ela ouve a palavra e recebe pela fé. E esta mesma fé que levou ela a receber o Evangelho e crer que Jesus pode mudar a vida dela, ela vai precisar ser aplicada para fazer o processo da conversão. Daí nós entramos, Nós entramos na questão de que precisa de haver um discipulado, precisa de haver um acompanhamento, precisa de haver um cuidado. Essa pessoa precisa passar pela ministração da palavra, precisa começar a buscar na palavra entendimento. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que o apóstolo estava dizendo através desse versículo? Vamos ver o que o autor diz aqui. Quero tocar numa questão muito delicada, mas que tem me preocupado muito. Sei que não é fácil mudar um ponto de vista doutrinário, visto que eu mesmo tive de fazê-lo e foi uma experiência cortante. Na verdade, seria muita ingenuidade fazermos uma doutrina centralizada no verso 17 desse texto em relação às maldições, dizendo que as coisas velhas já passaram e que todo o nosso passado está resolvido porque aceitamos o plano de salvação. Não é sábio fazer uma doutrina em cima deste versículo isolado. Porque tem muitas pessoas que usam esse texto para dizer que a gente não precisa fazer o processo de conversão. Para dizer que uma vez que a pessoa aceitou Jesus, a pessoa é nova criatura, mas a pessoa precisa analisar e entender o contexto dessa palavra. Quando ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a partir do momento que eu me converto e eu começo a andar em processo de santificação, e isso é a conversão da nossa alma, eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por causa de mim. Quando ele diz assim, por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que quando uma pessoa se converte, ela tem a oportunidade, através do Evangelho, de mudar a história e a fama até da família dela. Por exemplo, assim, as pessoas que me conhecem segundo a carne, o que ele está dizendo? Segundo a minha geração, segundo o meu histórico natural como ser humano. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por exemplo, as pessoas que me conhecem mais de perto, Eu sou filha do João Grande. Meu pai tinha esse apelido, as pessoas conheciam meu pai por esse apelido. Tá, daí o que vão me julgar segundo a minha tradição, segundo o meu pai, segundo os atos e os feitos do meu pai? Você já ouviu aquele dizer que às vezes as pessoas dizem assim, mas é filho do fulano, Às vezes a pessoa comete alguma coisa, faz alguma coisa na vida, comete alguns erros, daí alguém já diz, mas era de se esperar, porque é filho do fulano. Ou você já ouviu aquele ditado que dizem a fruta nunca cai longe do pé? Pois é. Acontece que a partir do momento em que nós nos convertemos, Paulo está dizendo, nós não vamos mais julgar a pessoa segundo a geração dela. Nós não vamos julgar mais a pessoa segundo o histórico geracional pecaminoso da geração dela. Agora, a pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura, então as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ela pode começar do zero, ela está começando do zero.
Nós vamos olhar para ela como uma nova criatura, como um bebê. Agora ela vai ser moldada e ela vai receber o ensinamento e ela vai crescer de acordo com a nova natureza que ela recebeu. Nós não podemos andar por aí olhando e julgando segundo a carne. É isso que o apóstolo está dizendo. Vamos mais um pouquinho mais à frente. Cada benefício do sacrifício de Jesus precisa ser recebido pessoalmente, bem como correspondido especificamente através dos princípios adequados. Suponha que antes de aceitar Jesus, você tivesse uma dívida com uma financeira. O fato de você ter nascido de novo cancelaria sua dívida? Obviamente que não, né? Você responderia que não, mas alguém poderia argumentar: mas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E daí? Dá para usar o mesmo texto que as pessoas usam para dizer que mas a pessoa agora ficou crente, então ela não tem mais que resolver o passado dela. Ela não tem mais nada a ver com o passado, porque agora que tudo se fez novo. Mas poderia-se usar o mesmo argumento. Mas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Da mesma forma, precisamos lidar com a vil herança das maldições legadas por nossos pais e com as respectivas consequências dos nossos próprios erros. Nada é automático no reino espiritual. Cada benefício do sacrifício de Jesus precisa ser recebido pessoalmente. Cada benefício do sacrifício de Jesus, ele perdoa o pecado. Para ele perdoar o pecado, a gente precisa confessar, a gente precisa se arrepender. Ele tira as dores da humilhação que ficaram na nossa vida, mas para isso eu preciso conversar com ele sobre isso. Esse benefício de tirar essa dor que está sobre mim, que estaria sobre mim, porque digamos que eu fui uma criança muito humilhada, quando eu me converto, eu preciso tratar isso pessoalmente diante do Senhor. Eu preciso levar isso diante de Jesus para que eu alcance esse benefício, para que esse benefício chegue até mim. Por exemplo, para você receber os benefícios do governo que ele está oferecendo agora, não precisa ser a pessoa, precisa apresentar seus documentos, precisa provar várias questões para dizer que ela mesma, que ela tem direito a esse benefício. É a mesma coisa diante do propósito da salvação, daquilo que o Senhor Deus enviou o seu Filho e nos ofereceu. Tem muitos benefícios através do sacrifício de Jesus. Mas nós precisamos, cada benefício do sacrifício de Jesus precisa ser recebido pessoalmente. Isaías 53 tem uma lista, né? Que está lá dos nossos direitos do sacrifício, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se eu estou sofrendo com algo que incomoda, que de vez em quando eu penso naquilo e aquilo me dói, e por mais que eu tente disfarçar, aquilo sempre volta, eu preciso ir à cruz de Cristo. E eu preciso dizer: Senhor, tem uma promessa, o teu sangue é para me libertar dessa dor. Porque o Senhor Jesus foi humilhado no meu lugar. Então eu creio, Senhor, que essa dor que está sobre a minha vida tem autoridade no sacrifício de Jesus para que ela seja tirada da minha vida. Daí, se for falta de perdão, quando alguém me feriu, quando alguém me machucou, quem foi que me humilhou? Ou outras coisas, outras lembranças ruins, ou
outras situações que nos aconteceram e que nos causam prejuízos até hoje. Nós precisamos ir à cruz de Cristo para que cada benefício tem que ser eu que vou diante dele, tem que ser eu que tenho que ir lá tratar aquela situação. Isso é resolver o nosso passado. Isso é tratar pessoalmente o nosso legado geracional. Isso é aquilo que a nossa tradição, a nossa vã maneira de viver dos nossos pais veio para a nossa vida. E nós continuamos agindo assim porque a gente pensava que era certo, mas no momento em que me foi oferecida uma nova expectativa, uma nova esperança, uma oportunidade de mudança de vida, então eu preciso de buscar na palavra e entender esse processo. Ele coloca aqui, nada é automático no reino espiritual. Uma ação de Deus sempre é respaldada por uma atitude humana. Jesus morreu para que todos sejam salvos, curados, libertos, santificados, etc. Você concorda com isso? Que Jesus morreu para que todos sejam libertos, salvos, curados? Pois é, mas todos estão salvos? A humanidade inteira, qualquer pessoa que você olha, ela está salva? Tá, para ela ser salva tem um processo. É apenas aqueles que se arrependeram. Salvação é através do arrependimento. Quando eu me arrependo de ser pecadora, quando eu me arrependo de pecar, quando eu me arrependo de ter me afastado de Deus, eu confesso isso diante do Senhor e eu sou salva. Todos foram curados de seus males em virtude da salvação? Não, apenas aqueles que tiverem ou receberem fé para isso. A pessoa é salva, a pessoa é convertida, a pessoa é crente, como você acha melhor de entender. Mas por causa disso, ela fica doente, ou às vezes ela tem uma doença. Alguns são curados e outros não, certo? Qual é a diferença? É a fé. A pessoa recebeu fé para alcançar um benefício que é a cura física, que veio através do sacrifício de Jesus. Todos estão totalmente libertos porque aceitaram a Jesus? Também não. Estão todos santificados debaixo do batismo com o Espírito Santo e fogo? Quem dera, o mundo já estaria todo evangelizado. A mesma fé que eu recebo a salvação, que eu creio no sacrifício de Jesus, a mesma fé que eu tenho que usar ela para mim receber uma cura, para mim ser liberta, eu preciso de usar essa fé para fazer o processo de santificação e conversão da minha alma. Com a mesma fé que eu vou diante do Senhor e peço uma cura divina, ou eu peço para alguém orar com imposição de mão por mim e eu creio que eu sou curado, essa fé que eu preciso de abrir meu coração, falar das minhas dores, das minhas mágoas, das minhas feridas. Eu preciso de falar, confessar, e eu preciso crer que o sangue de Jesus me purifica, me limpa e me põe em liberdade. Por quê? Porque essa dor ela vai embora, ela vai sair quando eu fizer isso. Porque o sangue de Jesus, o sacrifício, foi para isso, mas eu preciso exercitar a minha fé. Não é o fato só de eu ter ficado crente, usando uma linguagem assim crentez. O fato de eu ter ido para alguma igreja, então tudo acontece automaticamente. Tem algumas pessoas que recebem Jesus, são salvas, mas acham que tem que passar a vida inteira sofrendo, lidando com certos problemas da forma que dá. A fé dela não alcança para ela buscar os benefícios que Jesus trouxe para ela no cruz do Calvário. Mas a fé de outra pessoa alcança, a pessoa vai buscar na palavra aquilo que é direito nosso, através do sacrifício, que Ele nos deu gratuitamente. A salvação de fato é uma experiência definida e instantânea. Ao estabelecermos uma aliança com Deus através do sacrifício de Jesus, nosso espírito é recriado, ou seja, nascemos de novo.
A alma, porém, é uma conquista diária que envolve humilhação, restituição, quebrantamento, renúncia, disciplina, revelação, discernimento, intercessão, obediência e perseverança. Por mais que a nossa alma não goste dessas palavras, elas evidenciam os caminhos de Deus que nos levam às mais elevadas conquistas espirituais. Então, nós estamos dispostos a isso? Os benefícios de Jesus estão aí, claros, para cada um de nós. Se nós estivermos dispostos a entrar pelo princípio da palavra, para que a gente alcance essa liberdade na nossa alma. Humilhação, a gente precisa de se humilhar em obediência à palavra, precisa de se humilhar em submissão, precisa de se humilhar que não é do meu jeito, não é como eu quero, não é como eu dito as regras, é como o Senhor colocou para a nossa vida, é como existe um princípio que rege isso, eu preciso me submeter a esse princípio. Restituição, quebrantamento, renúncia. Estarmos dispostos a renunciar a algumas coisas. Termos disciplina. Que palavra difícil, né? Essa palavra ela pode ser até bonitinha de falar, mas olha, a gente se disciplinar para a gente fazer algo que a gente precisa tomar uma atitude. Aquilo que o Espírito Santo nos ministra, aquilo que nós entendemos que nós devemos de se submeter em obediência, daí requer uma disciplina. Nós precisamos ter essa disciplina. Gente, e só através de um discernimento, só através de uma revelação, só através de uma humilhação e de uma busca incessante do Senhor, para que a gente coloque em prática, que nós venhamos a nos disciplinar. Intercessão, obediência e perseverança. Perseverar. Daí sim nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Esfera de mapeamento hereditário. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está na palavra. O entendimento sobre mapeamento hereditário é fundamental para nos colocarmos adequadamente na brecha pela nossa família, através da intercessão profética e do arrependimento por identificação. O intercessor, que restaura os lugares antigamente assolados de geração em geração, precisa fundamentalmente investigar a história da família. Quero aqui enfatizar que a principal fonte de mapeamento espiritual é Deus. Muitas vezes Deus está nos mostrando coisas sobre a nossa família, porém não entendemos, ou quando não entendemos, não sabemos o que fazer com essas revelações. O mapeamento hereditário é uma das principais chaves para a libertação da família. É a mira da confissão intercessória. Dessa forma, revelações vitais, ocultas e defendidas por demônios alojados na linhagem vêm à luz. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Puxa vida, hein? Que coisa profunda que tem aqui. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Quem que é o príncipe, o chefe das trevas? Tem o reino das trevas e tem o reino da luz. A Bíblia está dizendo, né, o profeta Isaías, o Senhor está falando através do profeta Isaías, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor.
o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Se as trevas têm um tesouro, o que seria esse tesouro que o Senhor quer nos dar? Se as trevas têm riquezas, a Bíblia diz que o Senhor quer nos dar. É riqueza, porque a treva, o reino das trevas, eles têm aquilo com muito... Por quê? Porque eles usam contra nós. Nós, os seres humanos, as almas preciosas, os filhos de Deus, nós somos a riqueza do Senhor. Nós somos a alegria do Senhor. Nós somos o bem precioso que Ele tem. E Ele diz que Ele vai dar o tesouro das trevas. As coisas que os nossos inimigos espirituais, que os demônios seguram para nos prender. Mas aqui o Senhor está dizendo que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos dar esses tesouros, que são tesouros que estão nas trevas, para que a nossa vida seja liberta, para que a nossa vida seja livre. Vamos ver mais algo que eu marquei aqui que eu achei muito importante. Existe uma diferença fatal entre consultar os antepassados, os mortos, e confessar as iniquidades não confessadas dos antepassados, mortos ou parentes vivos. A primeira situação é espiritismo. A segunda é intercessão. Existe uma diferença, gente, entre consultar antepassados e confessar iniquidade. Quando as pessoas vão consultar os mortos, quando as pessoas vão consultar espíritos familiares para receberem direção, elas querem saber o que eles pensam de alguma coisa, elas querem ser abençoadas, elas vão consultar os mortos, que é totalmente proibido pela palavra de Deus, é pecado. Agora, confessar iniquidade é totalmente diferente. Quando a gente confessa a iniquidade da nossa família, confessa o pecado geracional, às vezes a pessoa vai para a igreja ou a pessoa fica crente e ela acha que ela não tem nada para confessar, porque ela acha que ela veio de uma família tão boazinha. Então ela não precisa de nada, ela só... Eu nem sei, às vezes a pessoa pensa que nem precisava Jesus ter morrido. Mas quando a pessoa para analisar e ver de onde ela veio, né? Pecados que nunca foram confessados, nunca foi dito para o Senhor que houve pecado de assassinato. Digamos que a minha geração roubou. Então eu vim de uma geração que roubava, digamos assim. Eu vim de uma geração, Senhor, eu e a casa dos meus pais, porque eu tenho sangue dessas pessoas. Digamos que eu e a casa dos meus pais, a gente foi dono de escravo, a gente maltratou escravo. Digamos, e nunca ninguém confessou isso como um pecado diante de Deus. Quando eu tenho essa informação e eu me arrependo diante do Senhor e eu digo, Senhor, olha que tristeza, eu venho de uma geração que pecou, houve pecado de prostituição, adultério, aborto e assim por diante. Quando eu venho e isso é descoberto, vem à luz os pecados que foram cometidos pela nossa geração. Daí a gente coloca isso diante do Senhor, a gente se arrepende diante do Senhor. A gente está confessando que a gente veio de uma geração pecadora. Que o meu pai pecou, os meus avós pecaram, e a gente diz o nome desses pecados. Então eu estou confessando iniquidade, eu não estou consultando o morto. Confessar a iniquidade é uma coisa, consultar mortos é outra coisa totalmente diferente. Nós temos aqui as duas leis, né? A lei da herança e a lei da responsabilidade. Eu gostaria de dar um toque aqui sobre a lei da herança e a lei da responsabilidade.
A lei da responsabilidade enfatiza a nossa obrigação moral e a responsabilidade individual de escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel 18 e 20. Isso é a lei da responsabilidade. Eu não morro morte física por causa do pecado do meu pai. O meu pai não morreu por causa do meu pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Essa é a lei da responsabilidade. Agora, a lei da herança enfatiza uma visitação ou influência espiritual na forma de castigo em relação às sucessivas gerações. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar que te hei dito. Ei que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o pecado, o seu pecado. Êxodo 32 e 34. Lei da responsabilidade novamente. Maldições do presente enfatizam o juízo que vem por causa do nosso próprio pecado e dureza de coração. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar na sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. 1 Samuel 3 e 13. Novamente, a lei da herança. Maldições do passado genealógico, visitação que tem por legalidade a iniquidade dos nossos antepassados. Um passado assolado interferindo no presente. Por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9 e 16. Era uma maldição do passado genealógico, né? E eles estavam recebendo uma visitação. Por quê? Porque tinha uma iniquidade dos antepassados. Foi o próprio Daniel que disse: por causa da iniquidade dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu opróbrio, tornou-se Jerusalém o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9,16. Daniel estava fazendo o quê? Daniel estava confessando o pecado dos pais. Novamente, algo que faz parte da lei da responsabilidade. A pessoa leva a culpa, enfatiza a justiça ou culpa referente a escolhas pessoais pecaminosas. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. A pessoa leva a consequência. Enfatiza a consequência de pecados ainda não devidamente confessados e resolvidos. Nós estamos lendo novamente a lei da herança. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais. Isaías 14 e 21. Os filhos iam morrer, os filhos seriam mortos, isso está em Isaías, é profético, por causa do pecado dos pais. Novamente vamos ler algo que é da lei da responsabilidade. É pessoal, Deus nos tem como seres intrinsecamente responsáveis. Por mais que a influência exercida em virtude de um legado familiar de maldição esteja sobre nós, nem assim a Bíblia nos isenta da nossa responsabilidade pessoal de fazer a decisão certa. Deus é pessoal e se relaciona conosco pessoalmente. Certamente teremos de prestar conta com Deus em relação a todas as escolhas que fizemos. A lei da herança é coletiva, no sentido de que exerce uma influência sobre toda a descendência. A consequência da maldição e da quebra de maldição atinge todos aqueles que estavam debaixo da pessoa que desencadeou o respectivo legado. O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar,
será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão quando chegar a idade varonil. Está em 1 Samuel 2:33. Eu li um pouquinho, né, a diferença entre a lei da herança e a lei da responsabilidade, para a gente ter uma noção aqui da diferença de uma lei e da outra lei. Terminamos mais um capítulo, né? No próximo vídeo vamos ter o capítulo 6, que é o trauma de Jefté e a vitória de Gideão. Muito bom esse capítulo, um capítulo muito profundo. Eu aconselho você a comprar o livro e estudar, porque ele realmente é muito bom. Foi um prazer estar aqui novamente, passar mais esses minutinhos estudando um pouco com vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo. Beijo para vocês.